Pela graça de Deus, chegamos às últimas horas de 2024. Muitos fizeram, com certeza, enormes planos nos mais diversos níveis e setores da vida durante este ano e não chegaram até aqui. Muitos nem pensaram em seguir o conselho do apóstolo Tiago, quando ao escrever aos seus leitores disse: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Simplesmente pensaram, talvez na primeira parte do versículo, tomando por base suas próprias capacidades e imaginação de poder, quando afirmaram: hoje ou amanhã iremos a uma cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Esse é o conselho e a orientação de Tiago no capítulo 1, versículo 13 do seu livro. No início desta nossa reflexão, esta última do ano, nós podemos dizer que somos privilegiados. Durante todo o mês estudamos sobre sentimentos que nos são trazidos pelo Natal, sentimentos que movem as nossas celebrações e que revelam o estado do nosso coração. Sentimentos que nos são ensinados a partir da história da salvação, revelados a partir do cumprimento das profecias. Sentimentos do bem, da alegria e da paz. Exatamente sob esse prisma, nossas comemorações ganharam e ganham um colorido abençoado. E ao chegarmos ao último dia do ano, às portas de mais uma celebração, ou seja, daqui a pouco, nos reunindo como famílias e amigos, precisamos reconhecer que, infelizmente, nem sempre pensamos, vivemos e agimos a partir desta ótica anterior citada. Nem sempre nossas celebrações são tomadas somente pelo cantar dos anjos e o brilho das estrelas. A maneira ou forma que celebramos, tanto o Natal quanto a chegada do novo ano, revelam o nosso estado de espírito, revelam o nosso interior que fundamenta essa motivação ou desmotivação em relação às programações das quais participamos, sejam elas de famílias, igrejas ou amigos. Por fim, revelam o nosso humor de alegria ou de amargura, revelam como estamos e como chegamos ao final de mais um ano. Há pouco cantamos um belo hino. Conta as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Inspirados neste belo hino e às portas de 2025, podemos afirmar que estamos tomados pelo desânimo em virtude das lutas enfrentadas durante o ano que se finda, ou cheios de esperança, convictos de que em Cristo somos mais que vencedores. A Bíblia é uma coletânea de livros que nos convidam a exercitar a esperança. Não uma esperança qualquer, esperança limitada, coordenada tão somente pelos projetos humanos, sem opinião divina, mas uma esperança baseada nas promessas que nunca falharam e nunca falharão. Promessas que no tempo de Deus se cumpriu com o envio de seu único Filho, nascido entre nós, como Verbo encarnado. Promessas que continuam se cumprindo em nossas vidas, dia após dia, que nos trazem segurança e paz. Em Gênesis, mesmo em virtude da queda, há promessas de redenção e restauração vindas da parte de Deus para toda a criação.
Tanto tempo depois, em Apocalipse, temos palavras de esperança diante de um mundo desanimado, longe do Criador. Apocalipse é um livro recheado de promessas. Promessas a uma geração de cristãos convidada a olhar para um futuro preparado pelo próprio Deus. Portanto, voltemos agora ao texto que lemos, observando um pouco seu contexto e também a sua mensagem. Nós estamos no final do primeiro século da era cristã. Apocalipse foi escrito em uma época de duríssima crise provocada pela cruel perseguição do Império Romano, perseguição essa que o Império movia contra a Igreja de Cristo. Inúmeras foram as dificuldades enfrentadas pela Igreja desde o seu nascedouro em Jerusalém. Os sofrimentos devido à perseguição, as heresias que contestavam a fé no ressuscitado e a presença de uma segunda geração de cristãos que não conviveu com o Cristo encarnado, provocavam profundos questionamentos na fé das 7 igrejas que foram alvos do pastorado de João. Medo, insegurança, dúvidas, perseguições faziam parte do contexto das igrejas da Ásia Menor, alvo das cartas de Apocalipse. Importante ressaltar que Apocalipse não é um livro destinado a dizer que não há solução, que tudo está perdido. Muito pelo contrário. Ele foi escrito para dizer que aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, continua com seu olhar cuidadoso, preocupado com a saúde física e espiritual da sua igreja. Há esperança para a Igreja de Cristo, mesmo em meio às crises por ela enfrentadas. Por quê? Porque a Igreja de Cristo vive em comunidade, e como comunidade de fé somos dominados pela preocupação de um para com o outro. Não vivemos e não devemos viver isoladamente. Pelo contrário, somos família da fé, salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. É isso que nos revela o versículo 9 do texto lido. O apóstolo faz uma declaração de amor às suas ovelhas. Eu, João, irmão vosso e companheiro no reino e na perseverança. Pensemos um pouco na profundidade desta declaração. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Na hora da tribulação, João se apresenta como companheiro, como alguém que aprendeu com Jesus, o pastor maior, a não abandonar as suas ovelhas. É mais do que evidente que em momentos de tribulações, precisamos de irmãos, de companheiros, que nos assistam em nossas necessidades, a fim de que nós não nos sentimos sozinhos, pelo contrário, fortalecidos. As crises, as tribulações, sempre estarão diante de nós. Podem ser por nós enfrentadas diante das situações reservadas pela vida, ou podemos provocá-las através das nossas atitudes que nos afastam de Deus e do próximo. No dia a dia, nos deparamos com as mais diversas crises nesse nosso país, nesse nosso mundo, econômicas, sociais, morais, educacionais, culturais, espirituais são algumas delas. Em muitos momentos, seus efeitos são devastadores, provocam ruínas em nosso interior e nos sentimos em meio a um verdadeiro amontoado de entulhos. Mas pensemos por um instante nas crises que nos envolvem. Quantas foram as tribulações durante 2024? Muitas? Poucas? Nenhuma? Quais delas literalmente nos derrubaram ou foram vencidas sem dificuldades? Com toda certeza, todos temos a nossa lista de preocupações e de tribulações. Listas que nos desanimaram profundamente
ou talvez lista que mesmo em meio às crises que enfrentamos, nos encheram de esperança. Pensemos nas doenças que nos surpreendem ou nos surpreenderam com resultados de exames inesperados, nas crises conjugais que ruíram relacionamentos baseados em declarações eternas de amor, em filhos e pais que se distanciaram, tomados pela dureza de corações, nas finanças que não fecharam no azul, deixando um passivo amargo para ser enfrentado no novo ano, no desemprego que bateu a porta, desmoronando sonhos elaborados ao longo da vida. Com toda certeza, há muitos itens em nossa lista que nos convidam ao desânimo. Quando voltamos nossos olhos para o texto bíblico, é possível descobrir que Apocalipse nos ajuda nesta caminhada. Como dissemos, o texto foi escrito para trazer esperança às igrejas que sofriam as ameaças do primeiro século, alertando-as frente ao desânimo e derrota possíveis. É um convite à perseverança e mudança de rota, se necessário for. João é o companheiro na tribulação, o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, que não desaparece quando a tribulação se instala. Pelo contrário, João aprendeu com Jesus que o mestre é companheiro na caminhada, o amigo presente na tribulação, quando todos já se foram. Lá está Jesus, nos consolando em cada passo da nossa vida. João sabia bem o que dizia, pois estava sozinho na ilha de Pátimos, e seu único companheiro nas tribulações era o Cristo ressuscitado, que prometeu estar com ele em toda e qualquer situação. Irmãos e irmãs, como já disse, vivemos as últimas horas deste ano de 2024. Some comigo todas as suas experiências vividas neste ano, prestes a acabar, e responda para consigo mesmo: como está o estado do seu coração? Abatido, prostrado, desanimado ou tomado de esperança? Todos passamos por momentos difíceis e por situações que teimam em nos abater. Saiba que sentir desânimo não é nenhum pecado. Pecado é não ter fé, é não crer na potente mão de Deus que nos liberta e nos dirige em meio às tribulações. Esta era a mensagem de João às igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Veja que o autor de Apocalipse diz que ele é irmão e companheiro na perseverança. E perseverança aqui significa capacidade de resistir. Eu resisto, eu permaneço, eu não caio, porque em Cristo eu estou seguro. Nós sabemos que daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, 2025 está aí. Tenho comigo que para o verdadeiro cristão, a força do presente precisa ser levada em conta em direção ao futuro. O texto que nós lemos diz: escreve o que viste, tanto das coisas presentes como as futuras. Está pedindo que registremos em nossa mente e coração tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nossa linguagem, ou numa linguagem moderna, o autor de Apocalipse está pedindo que tenhamos uma profunda consciência histórica de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Não podemos estar alheios ao presente, seja ele de dor ou de alegria, sem um olhar para o futuro tomado de esperança naquele que é o Senhor de todas as coisas. Pensemos em nosso momento atual, como pais e filhos, maridos e esposas, como cidadãos, mas também como irmãos e irmãs em Cristo. Pensemos em como foi o nosso ano e como respondemos às tribulações. O que fizemos e não deveríamos ter feito. O que não fizemos
e deveríamos ter feito. Nossa memória deve estar sempre avivada para não perdermos o elo entre os fatos e os acontecimentos da nossa vida. Porque negar o presente, o dia a dia nosso, é negar a própria vida. E negar a vida é negar a existência do próprio Deus, que nos dá com tanta alegria e amor. É na linguagem bíblica, como citada acima, que é possível escrever sobre coisas futuras. Parece estranho dizer isso, mas o próprio livro de Apocalipse nos ensina sobre isso. Apocalipse diz que é possível escrever sobre o futuro. Por quê? Porque escrever as coisas futuras aqui não tem a ver com as previsões, sempre presentes em todo o final do ano. Horóscopos, cartomantes, búzios e tudo mais. As coisas futuras referidas pelo texto estão relacionadas à vitória final de Cristo, que tem as chaves da morte e do inferno. É uma forma literária de dizer que Cristo já nos libertou. Somos livres do poder do pecado para vivermos a cada dia do novo ano em novidade de vida. E por fim, somos tocados pelo poder do eterno, pois biblicamente a nossa esperança em Cristo não é a última que morre. A esperança cristã não morre, é eterna. Esperança que morre é aquela esperança triste, frágil, colocada somente nas coisas terrenas. Passam e desaparecem como neblina. Nossa esperança está fundamentada pela fé na pessoa de Jesus Cristo, que habitou entre nós, morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Neste final de 2024, quero convidar a todos para que coloquemos na balança as bênçãos recebidas e as tribulações enfrentadas. Analise sua vida à luz do texto estudado e busque em Cristo o auxílio para a caminhada que fará durante cada dia do novo ano. Lembremos sempre que a igreja é a nossa família maior. Temos irmãos que nos apoiam em meio aos nossos desânimos, que oram por nós e nos sustentam com o cuidado divino. Temos a vida como dádiva de Deus, dádiva oferecida pelo Criador, e por isso chegamos até aqui. Ele nos abençoou, Ele nos amparou. Temos um futuro preparado pelo Cristo da cruz, que nos conduz a viver em esperança, sabendo que o nosso futuro está tão somente por Ele preparado. Então, não há motivo para constantes reclamações. Não há motivo para iniciarmos o novo ano mal-humorados, como se fôssemos os únicos habitantes do planeta a enfrentarmos problemas e dificuldades. Finalizando, desejo deixar com os irmãos e irmãs alguns indicativos que farão com que o novo ano tenha um novo sentido em nossas vidas e na vida dos nossos semelhantes. Primeiro, coloque entre suas metas para o novo ano, o exercício de uma cuidadosa disciplina em relação ao cultivo da sua espiritualidade. Não permita que os problemas se instalem para depois buscar a ajuda da comunidade. Exercite a prática da leitura diária da Palavra de Deus, regada por uma constante vida de oração. Segundo, participe ativamente da vida da sua igreja. A igreja que o acolheu, igreja onde você professou publicamente que somente Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Envolva-se com os ministérios por ela oferecidos, com alegria. Os dons e talentos que você recebeu sejam utilizados para a glória e honra do Senhor. Terceiro, fortaleça suas relações familiares. Dedique tempo de qualidade e não permita que o inimigo venha prejudicar sua vida conjugal e relacionamento com seus filhos. Declare amor, declare amar, através não apenas de palavras e gestos, mas de atitudes concretas. E por fim,
mas não menos importante, cultive a amizade. Aumente o seu círculo de amigos, descobrindo a cada dia pessoas valorosas que estarão com você nos momentos de desânimo, renovando a esperança em seu coração. Verdadeiros amigos são raros, portanto, invista nesta missão. Coloquemos, irmãos e irmãs, nossas lutas, nossas tribulações, nossos desafios, como João fez, nas cuidadosas mãos de Deus. E em esperança, iniciemos o novo ano, convictos da constante companhia daquele que é o nosso irmão e companheiro em toda e qualquer situação. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde neste ano de 2025 que estamos iniciando. Amém.